Bom, gente, vamos falar agora do principal distúrbio inflamatório do esôfago, né, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Conhecida de todas, né, experimentada por muitos de nós e cai muito em prova de residência. Felizmente, é um assunto bastante fácil da gente entender, né, e vamos ver aqui, resumidamente, os aspectos mais importantes dessa entidade. Vamos lá. Como é que eu defino doença do refluxo gastroesofágico? Eu defino pela presença de esofagite de refluxo? Não. Né? Quando a gente pensa no retorno do conteúdo gástrico, do conteúdo ácido do estômago para a cavidade esofagiana, a gente imediatamente associa com agressão inflamatória a essa mucosa. Tanto é que a doença do refluxo é a principal condição inflamatória do esôfago. Né? E a gente pensa que para o diagnóstico de doença do refluxo é essencial que exista a esofagite de refluxo, visível pela endoscopia, como você observa aqui, né, e comprovada pelo exame histopatológico. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Né? Na realidade, a esofagite de refluxo ela está presente na minoria dos pacientes que têm essa doença. Né? Somente 40% dos casos de doença do refluxo gastroesofágico apresenta essa alteração que é a mais óbvia, né, relacionada à fisiopatologia da doença. Em 60% dos pacientes eu tenho uma endoscopia normal. Como é que pode isso? Como é que a gente explica essa aparente contradição? Na realidade, não existe assim uma explicação confirmada desse fenômeno. Não se sabe ao certo se essa teoria está correta. Mas tudo leva a crer, né, que a maioria dos pacientes que tem clínica de doença do refluxo e que responde ao tratamento dessa doença apresenta uma hipersensibilidade esofagiana ao refluxo gastroesofágico, ao retorno de conteúdos gástricos para o interior do lume esofagiano, o que faz com que o paciente experimente sintomas mesmo sem ter esofagite. Né? Então há uma grande variabilidade interindividual na sintomatologia de doença do refluxo. Algumas pessoas são mais sensíveis e outras são menos sensíveis. Tanto é assim que não há correlação direta entre o grau de esofagite e a intensidade dos sintomas de refluxo. Tem paciente com esofagite extremamente grave que tem pouco ou mesmo nenhum sintoma. Ao passo que tem paciente com sintomatologia extremamente grave e nenhuma esofagite na endoscopia. Ok? Então a gente define doença do refluxo como uma condição clínica, essencialmente clínica, em que o paciente experimenta sintomas esofagianos ou extraesofagianos decorrentes de um refluxo anormal, acentuado e frequente dos conteúdos gástricos para o interior do esôfago. Ok? Então, na definição de doença do refluxo, eu não necessito da presença de esofagite de refluxo. Isso é o primeiro conceito importantíssimo que a gente tem que ter aqui. A minoria dos pacientes com doença do refluxo vai ter a esofagite de refluxo, que seria a alteração óbvia esperada nesses pacientes. E a principal explicação para isso é uma teoria, é que existe uma grande variabilidade interindividual na sensibilidade do esôfago ao retorno do conteúdo gástrico. Então, tem gente que é mais sensível, por isso tem sintoma, mesmo sem apresentar a esofagite na endoscopia ou até mesmo no histopatológico. Okay? A definição, portanto, é clínica, e é uma complicação na vida do paciente, okay? É uma diminuição na qualidade de vida do paciente por conta de refluxo frequente e acentuado. Isso é que é a doença do refluxo gastroesofágico. Como é a fisiopatologia, então, da doença do refluxo gastroesofágico? Existem três eventos principais, sendo que um deles é o mais importante, que é o relaxamento prolongado e frequente e espontâneo do esfíncter esofagiano inferior. A gente viu que das principais funções do esôfago, uma das mais importantes é a função do esfíncter esofagiano inferior, que impede justamente o fenômeno do refluxo gastroesofágico. No paciente que tem doença do refluxo, além do relaxamento fisiológico,
né, que é o relaxamento que ocorre após uma deglutição, né, o relaxamento que precede a passagem da onda de peristalse primária, ocorrem relaxamentos espontâneos, né, que têm como característica serem mais duradouros do que o relaxamento fisiológico, né, e esses relaxamentos ocorrem com grande frequência, o que permite, né, a ocorrência de refluxo com grande frequência. Okay? Não se sabe ao certo, né, o que leva a esses relaxamentos prolongados e frequentes, mas tudo leva a crer que se trate de um reflexo vago-vagal, em que o nervo vago é tanto a aferência quanto a eferência do reflexo, né? Isso parece estar relacionado principalmente à distensão do fundo gástrico. Quando a gente distende o fundo gástrico, isso estimula o nervo vago, algumas fibras do nervo vago, né? Isso e reflexamente outras fibras do nervo vago que são eferentes atuam ali na região do esfíncter inferior, promovendo o seu relaxamento. Então, muitos pacientes teriam isso de forma prolongada e frequente, levando aos episódios de refluxo gastroesofágico. Estima-se que de 60% a 70% dos casos de doença do refluxo estejam diretamente e única e exclusivamente relacionados a isso, né, a relaxamentos prolongados e frequentes e espontâneos do esfíncter esofagiano inferior. Mas eu falei que são 3 alterações básicas e que essa era a mais importante. As outras 2 são uma hipotonia verdadeira do esfíncter, que acontece em cerca de 5 a 10% dos pacientes, né, e por variados motivos você pode ter hipotonia do esfíncter esofagiano inferior. Por exemplo, doenças vasculares do colágeno, como a famosa esclerose sistêmica progressiva, onde ocorre lesão nos 2 terços distais da musculatura lisa do esôfago, né, isso pode gerar necrose e fibrose das fibras musculares, justificando uma hipotonia constante do esfíncter esofagiano inferior, né, e a gente pode ter a desestruturação anatômica da região do esfíncter, como vimos lá na introdução dessa aula, né, na chamada hérnia de hiato, principalmente na hérnia de hiato tipo 1 ou hérnia de hiato por deslizamento, em que você perde, né, componentes importantes para a força do esfíncter esofagiano inferior. Quando o esôfago distal desliza para o interior da cavidade intratorácica e muitas vezes leva consigo o fundo do estômago, né, eu perco a força exercida pelas fibras dos pilares diafragmáticos e perco a força exercida pela própria pressão positiva da cavidade abdominal. A pressão intratorácica ela é negativa na inspiração, né? Então, se todo o meu esôfago distal está dentro da cavidade torácica, quando o paciente inspira, isso diminui a pressão ali no entorno do esfíncter esofagiano inferior e pode favorecer a ocorrência de refluxo. Okay? É importante ressaltar, gente, para não fazer confusão, que a hérnia de hiato ela não deve levar automaticamente a um diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Okay? Ela é um fator facilitador da ocorrência de refluxo. Muitos pacientes que têm refluxo têm hérnia de hiato, e esse é um fator importante que, se o paciente for submetido a tratamento cirúrgico, deve ser levado em consideração, né? Deve ser corrigido também. Mas nem todo paciente com refluxo tem hérnia de hiato, assim como nem todo paciente com hérnia de hiato vai ter refluxo. Okay? A hérnia de hiato ela facilita a ocorrência do refluxo. O importante da gente guardar aqui é que poucos doentes com condições específicas, como a esclerose sistêmica, têm hipotonia do esfíncter inferior, né, e a maioria dos casos de doença do refluxo, que é uma doença bastante prevalente na população, se justifica pelo relaxamento espontâneo, prolongado e frequente do esfíncter esofagiano inferior. Okay? Então, é isso que a gente precisa saber de fisiopatologia dessa doença. Como é que é o quadro clínico dessa doença, então, gente? Nós temos 2 grandes grupos de sintomas. Os sintomas típicos, relacionados às manifestações esofagianas do refluxo, e os sintomas atípicos, né, relacionados principalmente a manifestações traqueobrônquicas ou respiratórias altas do refluxo gastroesofágico. Nos sintomas típicos, nós temos 2 manifestações principais que comumente aparecem juntas, né, e que permitem, na maior parte das vezes, como veremos, o diagnóstico clínico de doença do refluxo. São a pirose e a regurgitação ácida. A pirose típica do refluxo é aquela sensação de queimação retroesternal que o paciente refere cerca de 30 minutos após uma refeição, né, ou quando ele se deita. Ele fala para você que ele comeu e teve a queimação durando ali no máximo 1 hora. Quando ele deitou,
ele também teve a queimação. E quando ele usou um antiácido, né, um antiácido para alívio rápido, como leite de magnésia, como sal de frutas, como esses múltiplos antiácidos que a gente encontra, hidróxido de alumínio, né, aquela pirose deu uma melhorada. Então essa é a manifestação básica da doença do refluxo gastroesofágico, né, uma pirose típica, que comumente se acompanha de regurgitação ácida, aquela queimação ácida na boca que o paciente sente. Alguns pacientes também referem a cialose, como a gente já falou lá no início do bloco, né, uma salivação em resposta à ocorrência do refluxo. A boca enche de um líquido salgado, salobro, é uma coisa bastante desagradável. Dos sintomas atípicos, nós temos a dor subesternal, né, que representa aí uma dor esofagiana, que vai ser classificada como atípica se aparecer na ausência de pirose e regurgitação ácida. Alguns doentes não têm pirose nem regurgitação, mas eles têm um desconforto, né? Eles têm uma dor em aperto no retroesternal, que, como vimos, é um importante diagnóstico diferencial de angina pectoris, né? Então, é um sintoma atípico que vai requerer uma investigação pormenorizada, né, principalmente para descartar a doença coronariana. E existem sintomas relacionados ao comprometimento de órgãos não esofagianos pelo fenômeno do refluxo gastroesofágico. Por exemplo, a asma associada ao refluxo, né, o paciente faz broncoespasmo quando ele tem refluxo, a tosse crônica, da qual o refluxo é uma causa importante, ok? E às vezes acometimentos mais graves, inflamatórios de órgãos adjacentes, como pneumonite, pneumonias de repetição, como laringite, né, como otites, também, né, acometendo aí o trato respiratório alto pelo refluxo. Vale ressaltar aqui para vocês que as manifestações atípicas, elas têm duas explicações principais, né? Nós podemos, obviamente, justificá-las por um refluxo muito intenso, né, quando o refluxo vai lá na porção superior do esôfago e jorra do esôfago, atingindo esses órgãos todos extraesofagianos. Né, isso explica a pneumonite, explica a laringite, explica a otite, explica a perda do esmalte dentário, ok? Mas nós podemos ter também, principalmente no caso do broncoespasmo e da tosse, um reflexo mediado pelo refluxo, né? Às vezes não há diretamente passagem do conteúdo gástrico para a árvore traqueobrônquica. O que acontece é que a irritação da mucosa esofagiana pelo refluxo ativa o nervo vago, que por sua vez exerce uma descarga colinérgica no trato respiratório. É o chamado reflexo esôfago-brônquico ou esôfago-pulmonar. Isso pode gerar broncoespasmo pelo aumento do tônus colinérgico na musculatura lisa dos brônquios, pode gerar tosse pelo aumento do tônus colinérgico nas glândulas submucosas da árvore traqueobrônquica. Né? O paciente aumenta a secreção, faz tosse. Okay? Então, sintomas atípicos extraesofagianos podem ser diretamente causados pelo refluxo intenso, né? Mas podem ser também indiretamente causados por um reflexo mediado pelo nervo vago em decorrência aí da irritação da mucosa esofagiana. Okay? O fato aqui, gente, é que a maioria dos pacientes com doença do refluxo tem sintomas típicos da doença, né? E a gente faz o diagnóstico, a gente sela esse diagnóstico apenas com história, com anamnese, ouvindo o paciente falar. Quando ele tem pirose típica e regurgitação ácida, a gente já presume esse diagnóstico. E para confirmar que essa hipótese está correta, para confirmar que o diagnóstico é doença do refluxo gastroesofágico, na imensa maioria das vezes, eu não preciso de nenhum exame complementar, ok? O que é indicado fazer após ouvir essa queixa de pirose e regurgitação é o teste terapêutico, né, cuja a resposta positiva sela por completo o diagnóstico de doença do refluxo. Então eu faço medicações antissecretoras gástricas, com preferência pelos inibidores da bomba de próton, espero de 1 a 2 semanas e reavalio o paciente. O paciente que tem doença do refluxo, em 80 a 90% das vezes, que vai ter pirose e regurgitação ácida, ele vai apresentar melhora dessas manifestações com 1 a 2 semanas de inibidor de bomba de próton. Okay? Então, para a grande maioria dos pacientes, com o intuito de confirmar esse diagnóstico de doença do refluxo, essas são as únicas medidas que bastam, né? Eu não preciso de exames complementares. Para muitos doentes, eu vou indicar exames complementares, mas por outras razões, né? Não para confirmar o diagnóstico de doença do refluxo. Okay? A gente confirma em 80 a 90% das vezes somente com a história clínica e com o teste terapêutico.
Quando eu preciso confirmar o diagnóstico do refluxo por algum motivo, que seriam aqueles pacientes que não melhoram após a prova terapêutica, né, que seriam aqueles pacientes com queixas atípicas, né, de diagnóstico dúbio, né, que também não melhoram a resposta terapêutica. A gente também pode fazer o teste terapêutico no paciente com manifestação atípica, onde se suspeita de refluxo, né, naqueles pacientes que não melhoram, ou como a gente vai ver logo mais, nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, eu preciso lançar mão de um exame para confirmar o diagnóstico de refluxo, né? E o exame padrão ouro para fazer isso é a chamada pH-metria de 24 horas. Na pH-metria de 24 horas, eu vou colocar um catéter no esôfago do doente, catéter esse que possui sensores de medição do pH, né? Toda vez que o pH no lumen esofagiano ficar abaixo de 4, que é um pH característico do conteúdo gástrico, né, um pH bastante ácido, o sensor vai captar isso, ok? E ao longo das 24 horas eu vou conseguir calcular o chamado índice de refluxo, né, que é o quanto por cento das 24 horas o pH intraesofagiano permaneceu abaixo de 4. A maioria dos autores coloca ali entre 4% e 7% do tempo como o critério diagnóstico formal para a doença do refluxo, né? Então, naqueles pacientes que possuem indicação de um exame complementar para confirmar o refluxo, que são os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, que são os pacientes que não respondem ao teste terapêutico, eu utilizo a pH-metria de 24 horas. Okay? E a pH-metria ela pode ser associada ao exame de impedância esofagiana, né? Porque muitas vezes o paciente está tomando inibidor de bomba de próton e isso reduz a acidez gástrica, né? Ele reduz a acidez gástrica, mas ele pode continuar tendo refluxo, né? Nesse caso, um refluxo de material hialino, de material proveniente lá do duodeno, né? E quem vai verificar se esse refluxo não ácido está acontecendo é a impedância, né? Então, nos dias de hoje, os sensores de pH-metria de 24 horas, eles também possuem sensores para verificar a impedância do esôfago, né? A impedância é uma propriedade física que avalia o retorno, o fluxo retrógrado de conteúdos gástricos para o esôfago. Okay? Então, o paciente que tem secreção ácida ativa, ele é detectado pela pH-metria pura e simplesmente. O paciente que por algum motivo pode não ter uma secreção ácida ativa, ele vai ser detectado pela impedância. Então, nos dias de hoje, o sensor de pH-metria tem os dois exames ao mesmo tempo, né? A pH-metria de 24 horas e a impedanciometria de 24 horas. Quando eu preciso confirmar o diagnóstico, é isso que eu utilizo para estabelecer a conclusão de que o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. Okay? E a endoscopia digestiva alta, né? Em que momento que ela entra? Quando que eu preciso fazer endoscopia no paciente que tem doença do refluxo? Ora, existe uma certa controvérsia a respeito disso, né? Mas o fato é que nem todo doente precisa de endoscopia. Na realidade, a maioria dos pacientes com doença do refluxo não precisa fazer uma endoscopia digestiva alta. É um pouco diferente do que a gente encontra na prática, onde esse exame acaba sendo solicitado à torto e à direito para todo paciente com queixa de refluxo. Mas isso é uma conduta incorreta, né? Formalmente, a indicação consensual para se solicitar endoscopia digestiva alta é a presença dos chamados sinais de alarme, né? Sinais de que aquele paciente pode ter uma doença grave associada, né? O diagnóstico a gente viu que é confirmado pela história clínica e teste terapêutico, nos casos duvidosos pela pH-metria. A endoscopia ela pode confirmar o diagnóstico de refluxo em 40% dos pacientes, como a gente viu, ao identificar a esofagite de refluxo. Nos 60% restantes, ela não vai identificar a esofagite, portanto, não tem como confirmar o diagnóstico. Então, o objetivo de uma endoscopia não é confirmar diagnóstico em ninguém, né? É apenas verificar se existe outra doença grave associada, como um câncer de esôfago. E todas as manifestações clínicas que podem sugerir câncer, ou outra doença, como as esofagites infecciosas, né, e complicações da doença do refluxo, como estenose péptica ou úlcera esofagiana, né, vão indicar a realização de endoscopia. Okay? Então, o papel da endoscopia é adjuvante, não é diagnóstico, né, é para detectar condições graves associadas, complicações ou outras doenças. Então, queixa de disfagia, né, uma queixa que não é esperada de forma importante no paciente com refluxo, disfagia principalmente para sólidos e progressiva, principalmente associada à perda de peso,
anemia, né, vão indicar refluxo por conta vão indicar endoscopia por conta da suspeita de câncer de esôfago, isso. A odinofagia por conta da suspeita de úlcera esofagiana ou de esofagite infecciosa, ok? Então, a endoscopia é quando tem sinal de alarme que a gente faz, né? Se você aí tem refluxo e fez endoscopia, se você não tinha sinal de alarme, não era necessário ter feito esse exame. Ele provavelmente acrescentou pouco na conduta e na tomada de decisão. Existem outras indicações discutidas na literatura para a solicitação de uma endoscopia digestiva alta. A gente não vai falar de todas elas aqui porque elas são controversas, mas tem uma que é muito importante, que está escrita no consenso brasileiro de doença do refluxo, que é a idade acima de 40 anos. Okay? Segundo esse documento, pacientes acima de 40 anos de idade, mesmo que tenham um quadro típico de refluxo, com boa resposta à terapia antissecretora gástrica, deveriam ser submetidos à endoscopia por um risco estatístico, por conta da idade, de apresentarem complicações da doença do refluxo e um risco aumentado de esôfago de câncer de esôfago. A gente vai falar aqui depois de esôfago de Barrett, que é uma das principais complicações da doença do refluxo e que é um importante fator de risco para o adenocarcinoma de esôfago. Okay? Um paciente com mais de 40 anos de idade, que tem queixas de refluxo, principalmente queixas já prolongadas, com mais de 5 a 10 anos de duração, ele tem uma chance aumentada de ter desenvolvido esôfago de Barrett e por isso ele tem uma chance aumentada de adenocarcinoma de esôfago. Então, a literatura brasileira afirma que idade acima de 40 anos seria também, junto com sinais de alarme, uma indicação independente para a solicitação de endoscopia digestiva alta diante de um quadro de refluxo. Ok? Como eu falei, 40% dos doentes têm esofagite de refluxo. E outro dado importante que você tem que saber para a prova de residência é como classificar essa esofagite pela endoscopia. Isso cai muito em prova, parece bobagem, mas cai muito em prova. E de todas as classificações endoscópicas existentes, a mais utilizada é a de Savary-Miller, que classifica a esofagite em 5 graus diferentes. No grau 1, a gente tem uma erosão única, isolada, apenas uma preguinha lá de erosão na mucosa do esôfago. No grau 2, a gente tem mais de uma erosão exudativa, a gente geralmente tem erosões confluentes, mas não circunferenciais. E no grau 3, toda a circunferência do esôfago está acometida pelo esofagite. É uma manifestação mais intensa. No grau 4, a gente tem complicações, e podem ser de 2 tipos. O paciente pode ter a úlcera esofagiana, que é a úlcera péptica esofagiana, que é definida como uma erosão de maior diâmetro, com mais de 3 milímetros de diâmetro, e mais profunda do que uma erosão simples, atingindo a submucosa ou a muscular da mucosa, e por isso extremamente dolorosa, como a gente viu. Ou a gente pode ter a estenose péptica distal, um estreitamento do lúmen esofagiano, por conta de uma cicatrização fibrótica, geralmente de uma úlcera esofágica. Então, úlcera esofágica ou estenose péptica representam a mesma complicação, representam o mesmo grau 4 pelo Savary-Miller. A úlcera é a fase ativa e a estenose é a fase crônica cicatricial. E, por fim, o grau 5 dessa classificação identifica o famoso esôfago de Barrett, ou metaplasia de Barrett, que é uma das principais complicações da doença do refluxo gastroesofágico. O termo metaplasia quer dizer substituição de um tipo de tecido por outro. E no caso do esôfago, que internamente é revestido por um epitélio estratificado escamoso, nós temos áreas de metaplasia onde esse epitélio é substituído por um epitélio de padrão intestinal, um epitélio colunar rico em células caliciformes. A gente pode identificar essa alteração já pela endoscopia, através da visualização de áreas de coloração vermelho-salmão. Na verdade, o esôfago de Barrett são línguas de coloração vermelho-salmão na porção distal do esôfago. Esse processo de metaplasia representa uma reação que acontece em alguns pacientes à agressão crônica da mucosa esofagiana distal pelo refluxo. O epitélio estratificado escamoso normal do esôfago, ele tem baixa resistência ao ácido gástrico. E quando a gente expõe esse epitélio cronicamente ao ácido, gerando esofagite erosiva, a erosão pode ser regenerada, ela pode ser recuperada
através de metaplasia, isto é, a mucosa, em vez de refazer o epitélio escamoso estratificado, né, refaz o revestimento com uma área de metaplasia. Isso é chamado de metaplasia de Barrett ou esôfago de Barrett, cujo grande problema é o aumento no risco de adenocarcinoma, né? Quando a gente for estudar câncer de esôfago, veremos que no epitélio escamoso surge o carcinoma escamoso, mas na metaplasia de Barrett surge o adenocarcinoma de esôfago, né? Uma neoplasia que está aumentando muito de incidência por conta aí da grande prevalência de doença do refluxo que a gente tem observado na população mundial, né? E vale dizer ainda que isso pode ser objeto de questão de prova. A confirmação de esôfago de Barrett tem que ser feita pela histopatologia. Eu falei aqui para vocês que não é difícil perceber essa alteração pela classificação de Savary-Milha. A gente faz endoscopia e vê lá aquelas linguetas vermelho-salmão. Mas eu sempre tenho que biopsiar o esôfago de Barrett, né, para confirmar que se trata de metaplasia, para confirmar que se trata de um tecido diferente. E o que garante, né, a identificação desse epitélio intestinal é a visualização das células caliciformes na mucosa, né? Células caliciformes são coradas pelo corante Alcian Blue, né? Então, o Alcian Blue na biópsia de um esôfago de Barrett define por completo esse diagnóstico, ok? E a gente tem que biopsiar o esôfago de Barrett sempre, veremos isso logo mais adiante, por conta da avaliação do risco de neoplasia, né? Quando tem a metaplasia intestinal de Barrett, ela pode sofrer um processo de displasia progressiva, o que representa o estágio pré-neoplásico da doença. Então, o esôfago de Barrett sempre tem que ser biopsiado à procura para fazer o diagnóstico, né, para confirmar o diagnóstico, e à procura de displasia neoplasia. Ok? Abrindo aqui um parêntese, então, para falar um pouco mais sobre esôfago de Barrett, né, para a prova de residência, o que costuma cair na prova é qual é a conduta perante a identificação dessa complicação, né? E, para variar, se trata de uma conduta controversa, né? Muitos autores ainda não chegaram a um acordo sobre o que é melhor fazer no paciente com Barrett. Novas estratégias terapêuticas têm surgido aí, estratégias menos mórbidas, o que tem gerado controvérsia na literatura. Mas a gente vai comentar aqui um algoritmo bem simplificado, né, que é o que está escrito em livros como o Sabiston de cirurgia e o Harrison de clínica médica, e que é, portanto, que cai na prova, né? A gente viu que o esôfago de Barrett representa a metaplasia intestinal da mucosa no terço distal do esôfago, né? Metaplasia é a substituição do epitélio escamoso estratificado por um epitélio colunar dotado de glândulas de células caliciformes. Essa metaplasia ela tem o intuito de proteger a porção terminal do esôfago do efeito agressivo do ácido gástrico refluído. A mucosa intestinal ela é mais resistente do que a mucosa esofagiana nativa aos efeitos agressivos do ácido gástrico. Mas o problema é que ela apresenta instabilidade genômica, né? Com o passar do tempo, há uma tendência aumentada, principalmente na continuidade do refluxo, né? Na continuidade da agressão mucosa, de que surja um processo de displasia nessa mucosa metaplásica. A displasia é a transformação progressiva das células da mucosa em direção à neoplasia, em direção ao câncer, né? E há uma sequência previsível de evolução em que o paciente faz primeiro uma displasia de baixo grau, que evolui posteriormente para alto grau, né, que alguns chamam de adenocarcinoma in situ, e por fim culmina num adenocarcinoma invasivo, né? Então, achou um aspecto endoscópico de esôfago de Barrett, fez biópsia, procurou a célula caliciforme, né? Utilizou para isso o corante Alcian Blue para confirmar que se trata de esôfago de Barrett. E vai colher também uma série de outras biópsias daquela área alterada para verificar se já existe displasia, né? Dependendo do grau de displasia, a gente toma uma conduta diferente. Olha só, se não houver displasia, eu repito a endoscopia com 1 ano, ok? E se não houver displasia de novo, né, nessa segunda endoscopia 1 ano após, eu passo a monitorizar o paciente com endoscopias seriadas a cada 2 anos, ok? Então, fiz o diagnóstico, não tinha displasia. Daqui a 1 ano eu repito a endoscopia com biópsia, não tem displasia de novo. Qual vai ser a conduta? Eu vou endoscopar esse doente a cada 2 anos, né? Vou endoscopar para fazer biópsia à procura de displasia. Surgiu displasia de baixo grau, a conduta ainda é conservadora,
né, a displasia de baixo grau, ela a princípio não indica uma abordagem intervencionista. Eu apenas vou monitorizar mais a miúde o meu paciente. Né, eu vou passar a fazer endoscopia de 6 em 6 meses, ok? Para tentar flagrar uma progressão dessa displasia. Com o tratamento anti-refluxo, alguns doentes regridem a displasia ou estacionam na fase de displasia de baixo grau. Né? Mas eu preciso garantir que isso está acontecendo fazendo endoscopia com muita frequência, de 6 em 6 meses. Né? Se surgir displasia de alto grau, a melhor conduta, né, idealmente, é a esofagectomia distal. Okay? É tirar o esôfago porque já tem um adenocarcinoma in situ ali. Né? Se eu não fizer nada, em questão de muito pouco tempo, aquele adenocarcinoma restrito ao epitélio, ele vai cruzar a membrana basal e vai atingir a lâmina própria. Né? E vai começar a se disseminar pela parede do esôfago. Vai atingir a submucosa, vai atingir a muscular da mucosa, vai atingir a muscular própria da parede do esôfago. Okay? Então, displasia de alto grau é um indício de péssimo prognóstico, já deve ser considerado como um carcinoma in situ. Então, o paciente, idealmente, deve ser submetido à ressecção do esôfago, ok? Porque você tem aí o câncer, é uma situação em que você detecta o adenocarcinoma de esôfago numa fase extremamente precoce, com chance de cura dessa doença que de outro modo é letal, beleza? A grande controvérsia reside aqui no que fazer quando há displasia de alto grau, porque hoje em dia, né, tem se desenvolvido técnicas menos invasivas, né, de ressecção da mucosa de Barrett, como a fulguração a laser, como a dissecção endoscópica, ok? Nem todo lugar, nem todo serviço, hospital, dispõe do expertise com essas técnicas, nem dos aparelhos necessários. Né? Então, para a maioria dos centros aqui no Brasil, encontrou displasia de alto grau no esôfago de Barrett, o ideal é fazer a esofagectomia distal, né? A garantia de cura do doente. O problema é que a esofagectomia é um procedimento de alto risco cirúrgico, né? É uma cirurgia extensa, é uma cirurgia com grande morbimortalidade pós-operatória. Então, tem muitos doentes que, inclusive, têm um risco cirúrgico alto, não podem ser submetidos à esofagectomia distal. Mas o ideal é que a gente faça esofagectomia distal nesses doentes. Né? Não existem ainda evidências mostrando superioridade das técnicas menos invasivas, como fulguração a laser e dissecção endoscópica da mucosa, sobre a esofagectomia distal. Então, para a prova, até a evidência em contrário, a gente indica a esofagectomia distal nesses doentes. E a conduta perante um adenocarcinoma já invasivo, né, diagnosticado já com critérios de invasividade, a gente vai falar daqui a pouco quando estudarmos aí o câncer de esôfago. Okay? Como é que é feito, então, o tratamento da doença do refluxo, né, o tratamento clínico? Feito o diagnóstico, né, seja com exame complementar ou não, associado à endoscopia ou não, o básico para melhorar a sintomatologia do doente consiste nas medidas anti-refluxo. Né? E medidas anti-refluxo são medidas posturais e alimentares. Né? Posturais porque muitos doentes têm sintomas quando deitam. E para este subgrupo, né, a gente vai recomendar que o paciente evite se deitar após a alimentação. Né? Que ele vá se deitar pelo menos 2 a 3 horas após ter feito a refeição noturna. Ok? E ele deve evitar tudo aquilo que comprovadamente se associa à ocorrência dos relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano superior. Né? As drogas miorrelaxantes, se ele tiver em uso, a gente deve tentar trocar. Alimentos, né, que têm efeito diretamente irritativo sobre a mucosa ou efeito de relaxar o esfíncter esofagiano inferior, como, por exemplo, bebidas gasosas que distendem o fundo do estômago e desencadeiam um reflexo vago-vagal que relaxa o esfíncter, né, também devem ser evitados. Então, alimentos condimentados, alimentos gordurosos, chocolate, né, alimentos com menta, com hortelã, com pimenta, okay? O café, o refrigerante, tudo isso promove refluxo gastroesofágico e deve ser evitado nesses pacientes. Além, é claro, do álcool, okay? Que tem efeito miorrelaxante direto, e o cigarro, que também tem efeito irritativo sobre a mucosa esofagiana. Okay? Então a gente tira tudo o que distende o estômago do paciente, tudo o que irrita a mucosa esofagiana e tudo que pode relaxar a musculatura lisa do esfíncter esofagiano inferior. Além das medidas posturais, englobando aí o conjunto de medidas anti-refluxo indicado para todos os pacientes.
Além disso, né, quando o paciente tem sintomas importantes de refluxo, está indicado o tratamento farmacológico com drogas antissecretoras, cuja principal escolha recai sobre os inibidores da bomba de próton. Nós podemos usar antagonistas H2, bloqueadores do receptor H2 de histamina, em pacientes com sintomas leves, sintomas intermitentes. A gente faz lá um bloqueador de histamina meia hora antes de uma situação que pode desencadear refluxo nele. E se o paciente, por motivos financeiros ou por qualquer outra razão, não puder usar o inibidor de bomba, a gente pode usar sim o bloqueador H2. Okay? Em criança, por exemplo, as evidências são favoráveis apenas aos bloqueadores H2 e não aos inibidores de bomba. Então, refluxo em paciente pediátrico, a gente trata com bloqueador do receptor H2 de histamina, evitando o inibidor de bomba de próton. Mas no paciente adulto, as drogas de primeira escolha vão ser sempre os inibidores de bomba de próton. Existem vários IBPs no mercado, todos eles são equipotentes, a princípio, não existem diferenças significativas na potência antissecretora gástrica entre eles, e os efeitos colaterais são poucos. Geralmente, com uso muito prolongado, é que você pode ter problemas em alguns pacientes, como, por exemplo, má absorção de cálcio, má absorção de ferro e má absorção de vitamina B12, okay? Por conta da diminuição prolongada da acidez gástrica. Então, você pode ter, em pacientes que têm outro fator para anemia ferropriva, um agravamento da chance de anemia ferropriva aparecer. Paciente que tem osteoporose, tem já uma desmineralização óssea, você pode ter um agravamento da osteoporose, ok? E pode ter um aumento no risco de fraturas osteoporóticas se o paciente for usuário crônico de IBP. E pacientes idosos com uma baixa reserva de vitamina B12, com outros fatores para a absorção de B12, podem ter uma facilitação do surgimento de anemia megaloblástica por deficiência de B12. Okay? Mas, de um modo geral, os IBPs são drogas seguras, com poucos efeitos colaterais. Até hoje nunca foi demonstrada uma associação convincente com aumento no risco de tumores carcinoides do estômago. Isso ainda é debatido na literatura. Então, tratamento para a maioria dos pacientes vai ser medida anti-refluxo e inibidor de bomba de próton em dose plena por um período de 3 meses. Okay? Para a grande maioria dos casos, isso é suficiente para resolver o problema, para aliviar os sintomas. Então, a gente fez essa conduta e depois pode suspender a medicação. O problema é que, como se trata de uma condição crônica, o refluxo é uma condição crônica, boa parte dos pacientes vai recidivar os sintomas. E raríssimos pacientes vão ser refratários às doses padrões plenas do inibidor de bomba de próton. Quando eu tenho refratariedade ou quando eu tenho recidiva importante, bem como quando eu tenho complicações da doença do refluxo, a gente parte para um segundo passo na escalada terapêutica, que é dobrar a dose do IBP. Eu faço dose dobrada, por exemplo, em vez de fazer o omeprazol uma vez por dia de manhã, eu faço ele 2 vezes, de manhã e de noite, e considero a manutenção ad eternum dessa droga. Então, paciente refratário, recidivante ou com doença do refluxo complicada, ganha dose dobrada, e, na maioria das vezes, manutenção ad eternum da medicação. Quando que eu indico cirurgia anti-refluxo? Gente, para que paciente que eu vou indicar a cirurgia anti-refluxo? Vai ser principalmente para o paciente para os raros pacientes que não respondem, ok? Hoje em dia é muito incomum a gente ter um paciente não responsivo ao IBP em dose dobrada, ou para aqueles pacientes que precisam usar o inibidor de bomba de próton para o resto da vida e que preferem não tomar medicação e fazer a cirurgia anti-refluxo. Alguns estudos de custo-efetividade mostraram que após 5 a 10 anos de uso de IBP, é mais barato fazer a cirurgia anti-refluxo do que deixar o paciente tomando IBP para o resto da vida. Então, a gente pode fazer a cirurgia anti-refluxo em pacientes que, por opção, não querem tomar o IBP a longo prazo, preferem fazer uma solução cirúrgica, uma solução mais definitiva para o refluxo. Okay? Vale dizer que, muitas vezes, o efeito da cirurgia anti-refluxo é parcial. Alivia os sintomas, mas não livra o paciente da medicação. Então, tem que ter muito cuidado para indicar a cirurgia anti-refluxo. Não vai prometer para o paciente que vai resolver 100% do problema dele, porque nem sempre isso é verdade. Okay? No caso de complicações da doença do refluxo, a tendência é fazer a cirurgia.
né? Até mesmo para o esôfago de Barrett, tem muita gente que preconiza a realização da cirurgia antirrefluxo. Mas isso é controverso, né? No caso de estenose péptica, a gente faz dilatação da estenose e indica a cirurgia antirrefluxo, ok. No caso das úlceras esofagianas, a gente faz a terapia cicatrizante com inibidor de bulbo e pode indicar também a cirurgia antirrefluxo. Mas no caso do Barrett, existe um agravante aí que é a dificuldade em realizar a monitorização endoscópica após a cirurgia antirrefluxo. Então, há controvérsias na literatura a respeito da realização da cirurgia no paciente que tem Barrett. Tem muito autor que preconiza, mas tem muito autor que é contra a realização do procedimento. Para a prova de residência, a gente não vai indicar cirurgia antirrefluxo em quem tem Barrett, ok? Porque mesmo nos livros de cirurgia, isso não é consensual, ok? Como é que é a cirurgia antirrefluxo, então, né? O que a gente deve fazer naqueles pacientes em que se decide proceder a esta cirurgia? A gente vai confirmar o diagnóstico pré-operatoriamente, ok? Então é obrigatório fazer pH-metria quando o paciente tem indicação de cirurgia de refluxo, para ter certeza, né, que ele tem mesmo o refluxo e, como vimos, idealmente a pH-metria deve estar associada à impedanciometria. E a gente tem que obrigatoriamente fazer também uma esôfago-manometria, né? Por quê? Porque dependendo da presença de alterações motoras esofagianas, o tipo de cirurgia antirrefluxo que a gente vai fazer vai ser diferente, né? Por exemplo, se a manometria mostrar uma função motora normal do esôfago, eu faço a cirurgia antirrefluxo convencional, né? Eu faço a fundoplicatura total ou fundoplicatura de Nissen. Mas se eu tiver diminuição da contratilidade esofagiana, né, com menos de 60% de atividade peristáltica eficaz, né, ou com contrações fracas do corpo do esôfago, né, com menos de 30 milímetros de mercúrio, eu não posso fazer a fundoplicatura total de Nissen, né, porque nesse caso eu vou resolver o refluxo do doente, mas vou causar uma acalásia pós-operatória nele. Para receber uma fundoplicatura completa, eu preciso ter função motora normal no corpo do esôfago. Se eu tiver qualquer indício de disfunção motora, de fraqueza, a fundoplicatura tem que ser parcial, ok? Então, é obrigatório, antes de operar o doente para cirurgia antirrefluxo, confirmar a presença do refluxo através de pH-metria e impedanciometria e fazer esôfago-manometria para decidir o tipo de cirurgia que a gente vai realizar, né? E como eu já falei, existe a fundoplicatura total, que é a fundoplicatura de Nissen, né, completa, aí onde o fundo do estômago abraça o esôfago distal em 360 graus, ou a fundoplicatura parcial. Existem várias técnicas, a mais utilizada hoje em dia é a de Tupé, né, em que a gente faz o abraço do fundo do estômago no esôfago, não é de 360 graus, é de 270 graus. Né? Então aqui, ó, a gente tem a fundoplicatura de Nissen total, em que eu peguei o fundo do esôfago o fundo do estômago e abracei o esôfago terminal em toda a sua circunferência, ok? Isso é feito de preferência pela via laparoscópica, né? Tem melhores resultados pós-operatórios do que pela via laparotômica, ou eu posso fazer a cirurgia parcial, né? Que é a fundoplicatura de Tupé, no caso, uma fundoplicatura posterior, tecnicamente mais fácil de realizar do que a fundoplicatura de Dor parcial, que é a fundoplicatura anterior. Okay? Ela abraça o esôfago aqui em torno de 270 graus. Beleza?